invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos, na tarde e noite de hoje, falar sobre um tema crucial para todos nós, que é o Espiritismo. O que é esta doutrina? O que é o Espiritismo? Eu responderia da seguinte forma, meus irmãos. Algum tempo atrás, um colega meu me procurou, sabendo que eu era espírita, me informando de um problema grave, que tinha uma sobrinha dele e a sua irmã precisava encontrar um centro espírita. Ela morava fora aqui de Santa Catarina, em outro estado da federação, e ele perguntava se tinha algum centro de confiança, algum que eu pudesse indicar naquele estado. Bom, eu não conhecia o outro estado, mas a Federação Espírita Brasileira, ela tem suas filiações, tem as federações catarinenses de outros estados. Então eu coloquei ao colega, bastava ele ir no site da Federação Espírita daquele estado, a irmã dele, né, poderia ir no site da federação daquele estado e com certeza lá no site colocaria a cidade onde ela mora e até o centro espírita mais próximo da sua residência que ela pudesse ir. Então, sendo um centro espírita filiado à Federação Espírita daquele estado, teria assim, um grau maior de segurança para encontrar o apoio, o lenitivo, a ajuda necessária que ela precisaria, que a menina precisaria. Passado um tempo, o meu colega vem falar comigo e vem de uma forma assim desesperada. E eu perguntei para ele o que houve. É que a minha irmã foi em um centro espírita X lá daquele estado e a pessoa que a atendeu olhou para a menina e disse que tinha uma pleia de espíritos perturbadores querendo acabar com ela. Olha, meus irmãos, isso é o Espiritismo? Isso é o Espiritismo? Então a gente começa a perceber que a doutrina espírita tem que entrar dentro de nós através do estudo, do conhecimento. Mesmo eu tendo uma mediunidade, mesmo eu verificando que um irmão ali existe uma perturbação, eu não vou ajudar aquele irmão dizendo que existe uma série de espíritos querendo ele, acabar com ele. Assim não, agora eu estou tranquilo, né? Eu sei que vários espíritos estão querendo me acabar comigo, então eu já sei meus problemas, né? Então eu vou para casa tranquilo. Não vai, né? Sai dali, entra ruim e sai desesperado. O que nós devemos fazer? O que essa irmã deveria fazer ao acolhimento? Acolher. Se percebesse isso, fizesse a prece e convidasse esses espíritos que são irmãos nossos. Porque, meus irmãos, outra questão. Não existe espírito que se perca. Todos somos destinados à luz. Todos. Na doutrina espírita, na visão da doutrina espírita, não existe demônio. Ah, não, mas Alexandre, eu vi, está na Bíblia lá, demônio, fala de demônio na Bíblia. Como é que não existe? A Bíblia foi escrita em que língua? Alguém sabe? Originalmente? Vamos voltar para o nosso tempo de colégio, gente? Como é que foi escrita a Bíblia? Em que língua? A língua morta. Hã? O latim. Agora, Jesus falou em latim? Jesus falou em latim? Não, né? Ele falou em que língua? O aramaico. E os apóstolos que escreveram o Evangelho, porque Jesus não deixou nada escrito, né? Os evangelhos foram feitos pelos apóstolos, eles escreveram em que língua? Que língua escreveram os apóstolos? Em grego.
E do grego passou-se para o latim. E o que é demon em grego? Espírito. Nem bom, nem ruim. Espírito. Demon ruim, demon bom. Espírito ruim, espírito bom. Então, a construção dos espíritos, sendo bons ou ruins, depende de nós, da nossa atuação. Se nós desencarnássemos hoje, meus irmãos, aqui e agora, teria alguém que poderia ser confundido com o demônio? Se manifestasse numa reunião? Muitos dizem, não, Alexandre, eu não sou tão ruinzinho assim para também, né? Eu não sou bom, mas também tão ruim assim para ser confundido com o demônio, então eu acho que eu não sou. Será que não? Será que se nós chegássemos à nossa casa, um ladrão entrasse lá, matasse a nossa mulher, matasse o nosso filho, matasse o nosso cachorro e o nosso papagaio, e nós víssemos esse irmão aqui, o que nós faríamos? Está perdoado, meu irmão, me abrace, ou ir no pescoço dele? Demônio. Vejam, meu, muitas vezes, quando a gente trata a questão de obsessão e desobsessão na casa, os espíritos vêm e nós conversando para que aquele espírito, né, busque não perturbar mais, ele nos olha e diz assim: vocês não conhecem a pessoa que vocês estão querendo defender. Ele me magoou, ele me prejudicou, e eu estou fazendo justiça. O que eles falam? Eu estou fazendo justiça. Porque na visão, e é verdade, o cara foi magoado, o cara foi prejudicado, o cara foi muitas vezes iludido, e quando ele nos vê e me vê, ele não me vê apenas como o Alexandre, não, ele já me vê como aquele espírito de vidas pretéritas até. E ali, eu te encontrei. E existem dois sentimentos que nos unem. Sabe quais são os dois sentimentos que nos unem? O amor e o ódio. Só que o ódio une mais ainda do que o amor. Porque o ódio eu tenho que estar do lado da pessoa, eu tenho que estar lá agarrado naquela pessoa e estou focado nela para acabar com ela. Mas o amor não. Quantas que são aqui mães e que às vezes o filho foi estudar fora e a mãe não diz: vai meu filho, vai, porque embora a mãe vai ficar com saudade, embora a mãe vai perder o contato diário, o seu filho vai poder progredir, vai poder crescer. Então, por amor, nós libertamos, porque queremos o bem. O ódio não liberta, o ódio aprisiona. Então, o que a doutrina nos esclarece? Ao conversar com este irmão, dizer-lhe que esse ódio que ele tem, por mais justo que eu seja, está lhe favorecendo. Essa justiça que ele procura vai lhe resolver os seus problemas, vai dar-lhe o bálsamo no coração. E muitas vezes lembramos a ele dos entes queridos, especialmente a mãe. E quando ele se lembra da mãe, porque ele está tão focado no seu ódio, no seu rancor, quando ele se lembra da mãe, muitas vezes ele vem a chorar, né? E quando ele chora, o que acontece? Ele abre a visão, porque antes ele está focado. Quando ele chora, que é a dor sentida da lembrança da mãe ou de um ente querido, ele abre o coração. Quando ele abre o coração, quem aparece para ele? E que muitas vezes já está ali do ladinho dele e ele não enxerga? A sua mãe, em espírito. E aí ele muitas vezes nos diz: olha, eu estou ouvindo a minha mãe. Então o doutrinador não precisa mais nada. Então abrace-a e siga com ela, onde ele será tratado na espiritualidade. Mas isso, meus irmãos, é conhecimento. Isso é estudo. E não é estudo empírico, é estudo sistematizado.
Essa é a grande missão da doutrina espírita. Porque os postulados que foram trazidos pela doutrina já existiam antes dela. Nós vamos ver. Quando é que surgiu a doutrina espírita? Alguém sabe? Oi? 57. Mas por que essa data? Mas na verdade não foi essa data. Por que a data? Fala. 57, quando foi editado o Livro dos Espíritos. Isso. A doutrina espírita. Começou nos Estados Unidos. Não, aí são os fenômenos. Primeira manifestação. Isso. Mas a doutrina espírita. Não, os fenômenos, por isso que eu quero dizer. Os fenômenos não é só de muitos antes, vem do Egito, vem de vários momentos que nós vamos ver, inclusive da Grécia, como nós vamos ver. Mas a doutrina espírita, como doutrina, ela se esquadrinha, ela inicia a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Por que eu digo isso? Livro dos Espíritos, parte da introdução. Aliás, os livros, tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, todos os outros, têm uma parte introdutória. Muitas vezes a gente não lê, né? A gente vai lá para os outros pontos. Mas é sempre interessante porque ali, muitas vezes, nos traz uma série de informações. Na parte introdutória diz o seguinte: para coisas novas, necessitam-se de palavras novas. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar essa última crença as de espírita e de espiritismo. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, espiritistas. A definição é trazida de Kardec. Mas, como disse o irmão aqui, esses fenômenos não vieram com Kardec, não surgiu ali. Esses fenômenos sempre existiram. Assim, se eu pegar essa caneta e largar essa caneta, o que acontece com ela? O que acontece, gente? Cai, vamos ver? Vamos ver? Caiu. Por quê? Lei da gravidade. Quem inventou? Isaac Newton. Mas antes de Isaac Newton, daquela maçã cair na cabeça dele, se eu pegasse a caneta e jogasse e largasse, o que aconteceria? Cairia. Por quê? Porque a lei já existia. Newton apenas a estudou e catalogou. Então os fenômenos já existiam. A visão da doutrina espírita, a codificação kardeciana, a importância disso é estudar esses fenômenos e buscar trabalhar esses fenômenos. Quem estuda a doutrina espírita não faz o que esta irmã, que eu falei lá no início, fez com a filha do colega meu. Porque isso não é espiritismo. Ela não se lastreou dentro das obras, ela não soube estudar. Quando os irmãos adentram esta casa, meus irmãos, quando os irmãos adentram essa casa, isso aqui é um hospital. Aqui existe uma pleide de espíritos encarnados, mas também uma pleide de espíritos desencarnados em tratamento. E já estão os irmãos recebendo energias. Todos os irmãos estão recebendo energias. Se estiverem aptos para recebê-la, em condição de recebê-la, em colocação de recebê-la, receberão. Não precisarão nem tomar o passe, se não quiserem. Mas por que nós precisamos tomar o passe? Porque aqui nós já estamos escutando a palestra. Já tem irmão olhando o relógio. O outro, meu Deus, esse homem não para de falar. Vai terminar, será que 2 horas que já vai terminar essa palestra? Nós não conseguimos guardar 10 minutos sem já nos desorientarmos. Nós viemos do trabalho, nós chegamos sôfregos, não consigo nos colocar. E quando chego no passo, o que eu faço? Me ajuda.
né? Aí nós nos colocamos. Se nós nos colocamos mentalmente neste momento, estamos recebendo. Aí, Alexandre, se você for tomar, se eu for tomar um passe, o que pode acontecer se eu estou bem e tal? A espiritualidade vai tirar energia de vocês. Aquele que estiver bem vai tomar o passe, o que a espiritualidade vai fazer? Vai tirar. Aí, Alexandre, vai tirar essa energia? Vai. Conhece aquela frase de São Francisco, que é da prece? É dando? Porque muitas vezes, meus irmãos, como nós estamos bem, aquela energia que temos é repassada para outros irmãos e é utilizada pela espiritualidade, porque alguns precisam da energia mais carnal. Mas a pessoa que deu, ao contrário, sai também beneficiada, porque ela consegue fazer a sua doação. Vamos fazer uma seguinte pergunta para o irmão. Quando o irmão faz uma caridade a alguém, quem é que fica mais feliz? Nós que ficamos mais felizes. Sabe por quê? Sabe por que nós ficamos felizes? Porque nós sentimos que somos gente, que não somos tão ruins assim, que ainda temos capacidade de amar, de doar. A irmã está aqui doando o seu tempo, podia estar na sua casa, ajudando a casa, até porque o que é o Espiritismo, nós não somos uma simples religião. Nós somos uma filosofia, uma doutrina, uma ciência com fins morais. Não temos dogmas, não tem um pastor. Hoje eu estou fazendo a palestra, qualquer um dos irmãos pode vir fazer essa palestra aqui? Pode, qualquer. Agora não é assim, não é chegar agora, então vou fazer a palestra, dá licença, senta aqui, não. Existe uma ordem da casa, você tem estudos, tem preparação. É claro que aquele que está aqui, como está ali, está buscando o seu aperfeiçoamento, até porque se nós buscássemos pessoas em condições de luz, não encontraríamos ninguém para presidir a nossa mesa de hoje, né? E nem para fazer a palestra. Agora, nós não somos como eram antes. Nós já buscamos dominar as nossas más inclinações. A gente já é telhado e telhado de vidro. Se a gente começar a falar lá de caridade e estar lá tirando na pedra dos outros, a gente tem que saber também que temos que, quando a gente aponta o dedo, que tem 4 dedos apontados para nós. Isso a doutrina nos orienta. Muitas vezes nós não conseguimos compreender, porque é só o orgulho, é só a vaidade, porque não sabe o que é o Espiritismo, porque não estuda o que é a doutrina. Falei para o irmão que a visão espírita, o posicionamento espírita não é algo novo. E vou trazer de um livro que é a Revista Espírita, Revista do Espiritismo, a Revista Internacional do Espiritismo, que é de 2010. Entretanto, o texto é de Caibá Chútil, que é lá de 1934. Ele escreveu o seguinte, sobre a aparição dos espíritos. No Egito, a mais antiga das crenças, que remota 5.000 anos antes da era cristã, encarava a morte como a suspensão da vida do corpo, mas o homem ia viver uma segunda vida, em um corpo que reproduziu o perdido. Era o Ka, ou duplo, ao qual no antigo Império Egípcio rendia-se o culto aos mortos. O Ka, e nós da doutrina espírita colocamos que é o perispírito. Quando nós desencarnamos, quando vocês dizem assim, o médium viu um espírito. Ele viu um espírito? Ele viu o perispírito, porque viu uma centelha. Então quando vê o médium, vê lá, Alexandre, eu vi lá um espírito e tal, ele não viu, ele viu o perispírito. E o perispírito pode se amoldar, por isso que às vezes até para perturbar ele se faz em forma de monstro, de demônio, e a pessoa está vendo os demônios, na realidade não é o demônio, é irmão como nós, só que já transvertido. Se eu desencarnar, aparecer para as irmãs, de repente, mas o Alexandre botou os cabelos, né? Melhorou o cabelo ali, emagreceu, tirou a papada. Posso fazer isso? Posso. Então, o espírito, aí não precisa ser de luz ou não luz. Ele consegue metamorfosear-se. Então, já visto aqui. Na Pérsia, encontra-se uma concepção inteiramente particular acerca da alma, segundo a doutrina do grande legislador Zoroastro,
o corpo espiritual conserva-se unido à alma e à inteligência para sofrer o julgamento e receber o prêmio ou o castigo, podendo ser depois inspirador ou vigilante dos homens. A questão dessa manutenção do corpo espiritual. Na Grécia, agora, especificamente. Na Grécia, a comunhão espiritual é aceita pelos maiores filósofos. Homero dizia que os moribundos profetizam e que homens comuns eram guiados por espíritos vulgares, mas os sábios eram visitados por espíritos superiores. Tales, que viveu 6 séculos e meio antes de Cristo, ensinava que o universo era povoado de espíritos, testemunhas secretas das nossas ações, e que existiam também os nossos guias espirituais. Epimênidas dizia abertamente que era guiado por espírito. E Sócrates e Platão. Aqui precisa de um capítulo especial, porque Sócrates e Platão, sem dúvida nenhuma, a gente coloca como precursores do cristianismo e da própria doutrina. Tanto é que no livro no Evangelho, aliás, no livro dos Espíritos, no Evangelho, está aqui. No Evangelho, segundo o Espiritismo, também na parte introdutória, ele traz aqui um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, colocando o seguinte: alguns pontos da doutrina de Sócrates e Platão. O item quinto: depois de nossa morte, o gênio, o demônio, então, que nos fora designado durante a nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidos a esta vida em numerosos e longos períodos. O princípio da reencarnação. Princípios de Sócrates, Platão. No item 8º, se a alma é imaterial, olha que interessante. Se a alma é imaterial, depois desta vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que a se nutre como Deus, de ciências e pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que impedem de se elevar até o divino e as retém nos lugares de suas moradas terrestres. Olha, falando do umbral, falando dos espíritos mais materializados e menos materializados. O que André Luiz não falou, não está vendo nas suas obras, quando um espírito evoluído vai no umbral, os espíritos conseguem ver ele? Os espíritos umbralinos não conseguem ver esse espírito superior? Não. Porque ele está mais quintessenciado, o perispírito deles é mais quintessenciado, não consegue perceber. E às vezes, para que ele possa, o espírito de menos luz, possa observá-lo, eles têm que buscar a matéria local para que ele possa ser, então, percebido pelo outro. Senão eles conseguem circular por sua matéria, como os espíritos hoje que estão aqui conseguem circular sem nossa percepção, pelo menos sensorial visual. O corpo conserva os vestígios bem marcados ou dados que com ele se tomou, os cuidados com ele que se tomou, ou os acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Então, os nossos sofrimentos, aquilo que nós praticamos, fica presente no perispírito. Por isso, muitas vezes, o tratamento espiritual, ele não é feito no corpo físico, ele é feito aonde? No corpo perispiritual. Arrumou o corpo espiritual e reflete no corpo material. Isso doutrina, já não é o espiritismo que traz. Já trazido já lá da época da Grécia. Já na própria visão, postulados de Sócrates, a doutrina, Kardec, tem a importância do quê? Dessa codificação e de seu estudo. Numa doutrina que nos esclarece. Porque também é outra coisa, meus irmãos. Se os irmãos vieram aqui
nesta casa, pensando em resolver os seus problemas pela casa, pelas energias, pelo passo que vai ser dado, vieram no lugar errado. A doutrina espírita busca nos esclarecer para nós tenhamos conhecimentos e mudarmos o nosso padrão vibratório. Porque se nós continuarmos a agir da mesma forma, vamos continuar a ter os problemas da mesma forma. Se nós não nos modificarmos como pessoa, como ser humano, isso que a doutrina não busca nos esclarecer. A caridade, primeiro lema da CERT, trazido lá em 1956. Fora da caridade não há salvação. É o primeiro postulado que foi trazido para essa instituição, que tem 63 anos. O segundo, um nada faz, é o conjunto que opera. Sabe por quê? Quem conhece aqui a história da CERT, muitos dos senhores não, mas nossa história, lá antes da própria construção da CERT, ela vem de ciganos, de muita briga entre nós próprios, entre nós, sertianos, de sucessivos erros encarnatórios. Quando um dominava, o outro quebrava o outro. E a nossa oportunidade foi dada, exatamente em Sundaília, nessa obra que foi edificada pelo irmão Nelito, para que a gente pudesse trabalhar. E o segundo lema mais importante, primeiro dele a caridade, que era o que nós precisávamos para que a gente pudesse nos recuperar, e o segundo era, um nada faz, o conjunto que opera. Ou seja, lembrando a nós, vamos trabalhar em grupo, sem pessoalismos, sem personalizar. É difícil, gente. Como é difícil nós não nos pessoalizar. Como é difícil a gente aceitar a opinião do outro, buscar o consenso. Numa obra em que todos os sertianos, se você conversar com um sertiano, ele ama a instituição, mas cada um tem uma ideia para onde é que ela deve ir. Um vai para cá, outro vai para lá, outro vai para lá, e todos acham que estão com a razão. O difícil é conciliar. Por isso a meta trazida para a nossa instituição, para nos lembrarmos sempre, um nada faz, conjunto que opera. Ou nós aprendemos isso, ou vamos ter que encarnar mais vezes ainda para buscar essa solução. A doutrina espírita, portanto, meus irmãos, busca nos esclarecer, não apenas nos dar a ideia, mas estudar afinco. E por que eu digo isso? Porque a doutrina espírita, ela não surge por acaso. O irmão aqui apontou o caso de Haidersville. Esse caso de Haidersville, como os mesas girantes na França, não foram um fenômeno que surgiram do nada. A espiritualidade, nesse dado momento, nesse dado século, buscou com que esses fenômenos de efeitos fixos viessem a acontecer e pulular em todas as regiões do mundo. Para quê? Para que as pessoas buscassem observar o fenômeno. Muitos fizeram, observaram, riam-se, brincaram. Até hoje, nós temos as chamadas brincadeirinhas do copo, para se divertir, se vou casar, se não vou casar, etc. Mas tinha uma pessoa que olhou aquele fenômeno não como brincadeira e buscou estudar aquele fenômeno, que foi Allan Kardec. Agora, se nós conhecermos a história de Allan Kardec, era uma pessoa que era voltada à ciência. E na época, no século XIX, é o século, quem sabe que século era, o nome do século XIX, na história, qual é o título que tem? Se nós temos o século XV, o século das trevas, o século XIX, qual é o nome dele? Século das luzes, do iluminismo francês. Na literatura, Auguste Comte. Na ciência, Pasteur com a teoria da geração espontânea, Charles Darwin com a teoria da evolução, não aceitando mais que o homem veio de Adão e Eva. Adão e Eva teve Caim e Abel, um matou o outro, e aí como é que surgiu a humanidade? Ou tiveram relação entre irmãos, que nós sabemos, e a ciência já na época dizia que esta relação entre irmãos
era uma relação que levava a doenças genéticas. Então começou-se a questionar a própria ciência, a religião. E aí de uma vara que era de uma fé cega, absolutamente cega, o que foi para a vara foi para o outro lado, que é o materialismo. Por isso a doutrina espírita, meus irmãos, um dos principais objetivos dela foi combater o materialismo, voltar à ciência e ter a fé, mas uma fé raciocinada, uma fé pensada, com razão. Se uma irmã vem aqui falar comigo e dizer: Alexandre, eu estou grávida, se o meu pai souber vai me matar, o meu namorado, como sempre, né? Na história real, né? Na história fictícia o sapo vira príncipe, na história real o príncipe vira sapo, né? Não quero saber, o problema é teu, te vira, e eu estou pensando em abortar. O que nós espíritas deveríamos falar? Quer dizer o seguinte, o livro dos Espíritos aqui, e o Espiritismo proíbe o aborto, a não ser no caso de a gente salvar a vida da mãe, né, ou da criança. Então tem a precedência da mãe pelo já o princípio reencarnatório. Agora, se tu cometer livre-arbítrio teu, o problema é teu. Resolvi o problema? Fui espírita? Não. Porque a doutrina espírita busca me dar o conhecimento científico, filosófico e religioso, moral. Eu posso conversar com essa irmã dizendo que ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Que nós temos o nosso protetor, que não vai nos deixar, que vai nos amparar, que esta criança poderá ser, no seu futuro, o seu esteio, ela poderá ser o teu grande companheiro, que Deus não nos coloca um fardo maior que possamos suportar. Mas posso falar também cientificamente, dizendo que o feto não é um pedaço de carne, não é um rim, não é uma unha que se tira, é um ser individuado, autônomo. Enfim, meus irmãos, podemos abordar com esta irmã vários temas. Mas se ela abortou? E se ela abortou? E se ela cometeu o ato? Culpada? A doutrina espírita não culpa ninguém e não trabalha com a culpa.